Salve, salve família Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte, tá bom? No programa Linha de Passe da ESPN. A gente vai estar vendo ali os comentaristas exaltando o Palmeiras, né? Após o atropelo para cima do Santos, onde venceu por 3-0. E a gente vai estar acompanhando tudo que eles vão estar falando. Mas antes, peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Contempla a Copa do Brasil. Exatamente. Porque a partir do momento que você entende por bem o pouco que ele tem de qualidade ali, você abre mão para o jogo de ida, como se, não, hoje é tudo muito tranquilo, jogar com o Palmeiras no Nubank Park é muito tranquilo, eu penso no jogo da volta. Você disse que o que interessa mesmo é o Campeonato Brasileiro. E isso partindo de uma ideia que Alexandre Matos e Neymar e redes sociais estão falando a verdade, que foi realmente só por uma questão de estratégia. E se for, acho que dá para questionar essa estratégia. Não acho que tenha que ser esse negócio de só vai brigar pelos 45 pontos pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que se apresenta uma competição. O futebol brasileiro tem sido isso. Os planejamentos são ruins, é muito time grande, investimento brigando contra rebaixamento ano após ano, só que também são as Copas que dão um respiro financeiro, de autoestima para torcedor, até de ganha aqui numa Copa um jogo de ida, um jogo de volta, uma classificação, vira um pouco a chave para uma briga no Campeonato Brasileiro. Então você abrir mão, assim como parece no discurso ter sido a situação do Neymar para o Santos, é complicado. De jogo, o Jean já detalhou a história do jogo, eu voltei um pouco, uns dias, no que foi o jogo do Palmeiras contra o Vasco no fim de semana. Porque causava, para mim, uma falsa sensação de que, nossa, o Vasco está travando muito o Palmeiras, o Vasco faz um grande jogo. Só que para mim era muito mais um Palmeiras que parecia que estava ali ainda entendendo e quando é que ele ia acelerar um pouco mais. O Santos hoje, para mim, ele não faz exatamente um grande jogo no primeiro tempo. Eu acho que até ele tomar o primeiro gol, ele tenta minimamente competir, mas é só o competir. É o competir, exatamente. O competir. E aí, só o competir, eu acho que num clássico também não... Porque em algum momento só competir contra o Palmeiras no Allianz, você sabendo do que esse time é capaz, sabe? E aí tem o que você não controla. A falha do Brasão, a única coisa que muda da história do jogo contra o Vasco é que o Flaco tem que tirar com muita qualidade a bola para fazer o gol na finalização contra o Vasco. Hoje ele não tira tanto, o chute dele nem é exatamente tão no canto, só que ele conta ali com a falha do Brasão. A falha do Brasão é maior do que a falha do Léo Jardim. Só que não é só a falha do Brasão, porque eu também acho muito injusto virar e colar, sabe, na testa dele que ele é o culpado. É o tanto de jogador que tem por ali, mas que você não protege a frente da área, então indica, para além da falha do Brasão, que você não sabe como se defende. Se defender é simplesmente ter jogadores dentro da área. Você tinha, se não me engano, 8. Uhum. No segundo gol, que é o lance do Aras, o drible do Aras, tem muita individualidade da genialidade do Aras, mas você tem de novo 7 jogadores dentro da área. Ter gente atrás da linha da bola não quer dizer que você está se defendendo bem. Então, falar só do Brasão é pouco. Então, falar de estratégia do Neymar, podemos falar da estratégia de como se defende mal o time do Cuca no jogo de hoje. Acho que tem muita coisa para se debruçar sobre o Santos, mas também falar sobre um Palmeiras que, mais uma vez, com qualidade e na hora que escolhe acelerar um pouco mais diante da fragilidade do adversário, também encaminha a situação. Um time, Birner, que entrou realmente com uma postura mais defensiva, voltou o Veríssimo, aí colocou o William Arão ali no meio, para dar uma protegida também, aí você tinha Arão, aí você tinha o Gustavo, não colocou o Bom Tempo, não colocou o Gabigol, ficou um time sem uma referência na frente. Então era um Santos que estava tentando dar uma segurada, equilibrar. E a estratégia parecia que ia dando certo, até que deu errado, né? E deu errado cedo, com 30 minutos. E vou falar uma coisa para você. Com 20 minutos do segundo tempo, acho que mais ou menos depois que sai mais um gol do Palmeiras, acho que com 20, né? Foi por aí, alguma coisa assim. Um pouquinho antes. Não, um pouquinho antes até. Mas com uns 20 minutos ali, eu vou falar para você, eu olhei para o placar, olhei para o tempo, falei, caracas, ainda tem mais uns 28, 29 minutos aqui. Aí começou um processo de oração para acabar logo, viu? Essa foi a realidade. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean, Pedro, Calçado e aos fãs do esporte. No tempo do Pelé, o Santista torcia para o jogo ter isso, uma hora. Né? Agora o Santista torce para acabar. Torce para acabar logo. Fala, nossa, para, não tem uma pausinha para hidratação aí? Para aí, chega, não dá mais. Você lembra do meu diálogo com vocês do outro lado do corredor aos 10 minutos do primeiro tempo? Mas foi o mesmo diálogo que eu tive com o Dimas e você não ouviu. Eu não vi. Falei a mesma coisa pro Dimas antes. Não, porque assim... Porque você que está em casa, ele não se mistura, sabe? Ele fica lá num outro canto, fica aqui eu, Calçade, Dimas, Vini, o Pedro chega, vem o Pedro, não sei o quê.
O Jean também não se mistura. Mas é que o Jean mora muito perto, então ele tem um, né? Ele tem um motivo aí muito forte, puxadinho. Ele fica do outro lado, porque você fala vocês lá e eu aqui, né? Porque assim, era muito óbvio que a gente tinha 2 cenários de jogo. O Palmeiras dominando com dificuldade de criar, e o segundo, o Palmeiras dominando e construindo. A terceira hipótese, o Santos dominando o jogo, não existia. Pela escalação, pela qualidade individual e até um pouco pela questão tática. Até porque eu acho que, como disse o Jean na abertura, quando o Flaco destrava o jogo, mesmo um pouco depois, eu não acho que o Santos tomou um baile coletivo do Palmeiras. Não, mas ele tenta fazer o que exatamente o que você falou, desculpa. Você fala, o Santos dominar. Ele tenta achar que vai dominar quando ele se lança. E aí, eu acho que ele destrava para o Palmeiras. Então, mas aí é a circunstância de jogo. Aí eu acho que o Flaco, e eu concordo muito com o Jean e com você sobre a qualidade do Flaco, como ele vem jogando, e não é de hoje, e não é só no pós-Copa, por isso que ele foi para a Copa, né? Vale lembrar, quando a gente fala de construção, você fala, qual o primeiro jogador do Palmeiras que eu contrato do meio para frente? O Arias. Qual é o jogador que às vezes está em melhor fase? O Maurício. Qual é o melhor jogador, se a gente for pegar o último ano do Palmeiras? Mais constante, o mais Flaco decisivo. O Flaco sobrando. Sem dúvida. Sim. Tanto que ele foi para a Copa do Mundo pela seleção vice-campeã mundial. E ele destrava o jogo com casquinha em lançamento longo, com gol de cabeça, com lance fora da área, com gol que ele entra na área, com tabela, ele faz muitas coisas, né? Tinha uma pergunta aqui no chat, desculpe que eu não lembro de que, o Flaco é 10 ou é 9? Ele faz um pouco de tudo. Ele não é um meia, ele é um segundo atacante, mas ele faz um pouco de tudo. Ele joga atrás do atacante, ele pode jogar um pouco mais pelo lado, se aproximando do atacante. E ele é muito inteligente, além de ser um jogador de bastante técnica. Do momento em que ele destrava o jogo em diante, a partida vai ficando cada vez mais fácil para o Palmeiras. O Santos tenta sair um pouco mais. Eu acho que tem um erro de escalação do Cuca. Já que a ideia inicial era jogar fechado, marcando e contra-atacando, era o Rony por dentro, mesmo que não seja mais o jogador do passado, como ele já jogou com o Abel, quando o Palmeiras também era um time de marcação e contra-ataque, basicamente, e ele não fez isso, né? E aí o jogo foi ficando cada vez mais fácil, e eu concordo, se o Palmeiras tivesse um pouco mais de capricho na finalização, tinha feito 6, 7 gols, não ia mudar absolutamente nada. Se o Abel for ultra, mega, super, hiper, sei lá mais o que, precavido, ele coloca uns 6 titulares para jogar na Vila Belmiro e pronto. Acho que é o que vai ser. E ainda chega no segundo tempo. Se fosse 6-0, ele podia colocar o time inteiro. Talvez possa ser 7-8 primeiro tempo. Aí tu roda bem no intervalo. É só para tirar qualquer risco mínimo. O Calçade, para passar para você aí, é impressionante, né? 44 jogos, 32 participações em gols, hein? Ele... Tá voando, cara. Boa impressionante. Ele demorou um pouco no Brasil, né, para se adaptar. Eu acho que isso é normal. E é bom você lembrar, Calçade, porque muita gente queria que ele fosse vendido. Quando o River ofereceu uma grana para levar, leva esse grosso. A gente ouviu muito isso. Que o Palmeiras tinha Flaco e Merentiel. E o Merentiel foi... Eduardo de Menezes. Falou Merentiel, ok. Se desculpou ao vivo. entrevista. O Merentiel foi pro Boca, né? E o Palmeiras liberou. O Flaco, o Palmeiras segurou. E aí precisou de mais tempo do que outros jogadores. Eu acho isso muito normal no futebol. É que a gente não quer o cara cheio... Você pode falar, mas o cara saiu da Argentina e veio pro Brasil. Aí se ele vai pra Inglaterra, então... Cara, não dá para entrar na cabeça dos jogadores. Tem gente que não tá nem aí, onde tá jogando, para outros faz diferença. E você percebe que jogadores, quando se adaptam melhor à cidade, aos companheiros, às vezes perde uma timidez, entra num ritmo também que talvez ele não tivesse para jogar. Porque com o Abel, todos jogam, todos correm. Não tem... Esse corre menos, esse corre mais. Você vai correr menos, você vai correr pro fulano. Sabe, você não encontra isso no time. É isso que torna o time consistente quando os momentos não são bons. Exatamente. E é da onde ele busca vitórias para se recuperar de fases ruins, que ele tem também. Então isso nenhum time no Brasil, assim, você olhando assim, agora você olha para ele e fala assim, tem 11 caras com as mesmas tarefas, assim, coisas. Todo time tem, olha, esse aqui fica, esse aqui não faz. E o Palmeiras tem uma ideia de jogo que eu gosto, acho super legal, né? Mas aí você tem que trazer os caras certos, né? Você não vai trazer aquele que fica encostadão e vai, num lampejo, resolver. E o Flaco tem feito isso, super adaptado.
E ele destapou, sabe? Ele tirou a tampa da panela ali contra o Vasco e hoje. Porque o Palmeiras o Palmeiras tinha o Alan. Eram 3 zagueiros, mesmo se o Giai jogasse, seria um terceiro zagueiro, mas eram 3, o Alan fazendo um vai e volta na beirada, tem essa capacidade e isso o torna um jogador mais valioso, porque o time de fora, né, o inglês, o italiano, qualquer time, quando vê um cara que joga, ele é ofensivo e ele sem a bola, ele participa do jogo, fala, opa, me interessa, ele passa a valer mais. E o Palmeiras sabe disso e o jogador também. Só que ele tem que mudar o jogo. Ele não pode jogar com 3, quem que ele vai adaptar a essa função? Não tem, volta com 4 linha de 4 normal. O Arias vem jogar mais pelo lado direito, o lado esquerdo hoje ficou mais pro Piquerez, em relação ao direito com menos jogo. Né? Porque o Maurício está por dentro e é um Palmeiras que, dentro dessas mudanças que eu falei, vai com 3 zagueiros, vai com 4, vai com ala, vai sem ala, tem 2 caras que são os pilares do jogo. Você tem o Andrés Pereira e o Marlon Freitas. Você vê, o Abel não modifica esse setor. Vai entrar um terceiro aqui, vai entrar... São os volantes organizam muito o time. E num jogo com mais dificuldade para organizar, o Palmeiras sente um pouquinho mais. Se eu sou adversário, eu tento barrar o Palmeiras a partir dos volantes. Né? Isso, claro, fica fácil? Não fica porque tem um quarteto ali na frente jogando curto. E tem várias armas. Tem a bola parada, tem o jogo aéreo, o lateral que passa e cruza. Hoje o Flaco fez gol. Então o Palmeiras se fala eu vejo tanta gente falando mal do Palmeiras. Acho que o Palmeiras tem suas fases ruins, sim, mas o Palmeiras consegue se recuperar mais rápido. Agora, mudou a característica, né, Calçade? Acho que você falou bem, porque... tudo bem, até o Arias foi poupado contra o Vasco, mas o Arias em geral era o titular e o Alan também. E o Maurício é que não vinha sendo titular, o que era até discutível pelo fato do Maurício ser um dos caras que tem jogado melhor aí depois da Copa do Mundo. Mas você tinha os 2 caras de beirada agudos, né? Os caras ali do 1 contra 1 forte, com habilidade, com velocidade e tal. E na hora que você coloca o Maurício nessa vaga, porque é o que aconteceu, né? Como o Calçade falou, o Piquerez passou a ser o cara ali aberto pelo lado esquerdo, mas o Maurício entrou no time, porque ele entrou no time, não foi o Arias. O Arias já vinha sendo titular, ele foi poupado contra o Vasco, mas ia voltar ao time de qualquer maneira. Entra o Maurício, e o Maurício é mais um meia. O Maurício é um meia ofensivo, é um cara que às vezes joga ali mais próximo do Flaco, às vezes até à frente do Flaco, mas ele é um meia. E acho que até isso é bom para o Palmeiras, porque estava faltando também essa criação ali pelo meio. E eu acho que você ter o Maurício de alguma maneira ajuda. O que não tem ajudado é a fase do Vitor Roque. O Vitor Roque está muito mal. E assim, a gente sabe que ele ficou um tempão machucado, ele ficou um tempão sem jogar. A gente sabe da qualidade dele e acho que o Abel, por conhecer a qualidade dele, está insistindo, porque ele sabe que em algum momento vai acontecer aquilo que aconteceu quando ele chegou, quando ele foi contratado. A gente lembra, né? Tinha um monte de gente já somando, olha aí, não faz gol, os minutos sem gol e tal. Aí aquela coisa de falar, cada gol dele custou 10 milhões de reais, aqueles papos todos. E no fim das contas, uma hora ele destravou. O problema é que você está num momento muito crucial da temporada e ele está perdendo gol o tempo todo. Então, não sei assim, o que vai acontecer para ele conseguir dar essa destravada e poder seguir como titular, porque ele está bem abaixo. A gente já tem um Abel aí, mas pode falar, a gente coloca já. E mais que perder o gol, é como você participa de criação, porque eu acho que o jogo de hoje, assim como o jogo do Vasco, você puxa o Cerro na semana passada, depois a derrota para o Fluminense, depois o Cerro na semana anterior, depois foi o Inter, 0-0? Ainda não é exatamente sobre criação. Acho que as histórias são quando se posta para criar, sabe, manejar, induzir para criar, ainda tem alguma coisa. É quando tem campo, induz o adversário a vir, ou por um gol que constrói com alguma individualidade, ou por uma falha de goleiro. Aí quando você atrai, aí você sai em velocidade. Acho que essa tem sido a marca das últimas semanas. Não dá para falar da marca atual do Abel, porque tudo muda muito rápido. Já teve um bom Palmeiras, o pedido para o Abel sair, agora o Palmeiras voltou a ficar bem. Só que ainda estou vendo muita construção em velocidade quando o adversário dá campo.
não exatamente uma construção com um bloco um pouco mais baixo, que também E vê o um pouco Vitor mais Roque, desse Vitor em geral, Roque. funcionava bem assim. Então, né? Mas isso ele não tem preocupa um pouco funcionado mais. bem assim. E ele agora, como último homem, porque ele é o último homem, não é o Flaco, né? O Flaco, a gente já falou, ele é um 9,5, ele vem jogar como 10 o tempo todo, e por isso faz muito gol de fora da área também. Mas o Vitor Roque é, teoricamente, o cara mais perto do gol. E aí o cara mais perto do gol também não pode perder os gols que ele tem perdido. Vamos ouvir o Abel. Vou deixar uma perguntinha aqui para a volta. Não sei se o Abel vai falar do Vitor Roque, se a gente vai ter esse tipo de pergunta, imagino que deva ter. Mas deixa uma perguntinha para a volta. Vitor Roque, então, dá sequência para ver se dá a liga, como aconteceu, ou dá uma poupada e tenta alguma outra alternativa? A gente responde isso daqui a pouquinho. Vamos para a coletiva. Olha, em primeiro lugar eu gostaria de dar os parabéns ao nosso Palmeiras. Em segundo, dedicar esta vitória ao Lito. E que Deus lhe possa dar toda a força que ele precisa e que continue até ao fim, que não desista. É o que eu lhe posso dizer. Em relação à pergunta, é um dia especial para todos nós, não é só para os nossos torcedores. Palmeiras é de todos nós, é dos torcedores, é da comissão técnica, é dos jogadores, é do staff, é dos funcionários, é todos aqueles que gostam e amam e seguem o Palmeiras. Portanto, hoje é um dia especial para todos nós e, logicamente, também para os nossos torcedores, porque fazem parte daquilo que nós chamamos a família Palmeiras. Desde 2020, desde que eu cheguei ao Palmeiras, a única constante que existe, pelo menos para aqueles que são mais atentos e entendem, a única constante é a mudança. Mudança a todos os níveis. Criamos internamente, com a ajuda de todos, uma cultura. E para se criar uma cultura tem que se criar hábitos. E para se criar hábitos é preciso uma exigência. E para criar exigência é preciso processos. Eu falo daquilo que eu conheço. Nós sabemos que o Palmeiras tem 112 anos de história. Vocês olham para essas paredes que estão aí, e o último sou eu, mas eu só sou porque os outros foram, ou eu sou porque os outros foram. E, portanto, tem sido esta a minha sina como treinador. É todos os anos andar à procura. Foi assim no Braga, vendendo muitos dos melhores jogadores que tínhamos. Foi assim no PAOK. No Braga, 2 meses e meio na formação, em que vendemos um jogador da formação. Na equipa principal, 2 anos, em que vendemos 2 ou 3 jogadores e andamos sempre à procura de soluções. No PAOK, idem aspas, e no Palmeiras, então, 6 anos de trabalho e uma dificuldade e um desafio muito grande, estar sempre à procura de soluções de jogadores que são vendidos por valores que permite hoje ao Palmeiras muitas vezes dizer que não, hoje, mas se vocês se lembrarem, as minhas 2 primeiras contratações que fizemos foi o Kusevic e o Breno. Há 2 anos atrás, muitos acusavam a nossa Presidente por não contratar, por ser uma pessoa visionária, por ser uma pessoa que entende e percebe o futebol mais que muitos e sempre olhou para o futebol com responsabilidade, sem perder a ambição de lutar sempre por títulos. E como tu disseste bem, parece que é fácil. Tu olhas para as equipas que estão no Brasil, quantas apostam como nós apostamos nos jovens e que lutam pelos mesmos objetivos? Nenhuma. Então, família Viverde, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? A gente viu aí a imprensa esportiva rasgando elogios ao Verdão, tá bom? Que tá praticamente aí classificado, tá bom? Deixa aí nos comentários a sua opinião, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.